Oi pessoal, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Gravei aqui nossa aula dessa semana, que nós teremos terça-feira, agora terça-feira o nosso Tira Dúvida sobre ela. Já é começando aqui ó, a unidade de vocês, a próxima unidade desse bimestre, que é a unidade 2, tá bom? De filosofia, que é sobre decidir sobre ideias. Vocês já pegaram esse material na escola, espero que a maioria de vocês já tenha pego lá, né? Estávamos entregando lá. Quem não pegou, corra. É um material muito bom esse bimestre para nós, tá bom? Decidir sobre ideias. Então a gente vai falar muito sobre ideias aqui com vocês por esses próximos tempos, próximas aulas. Esse vídeo está postado aqui no canal da escola, está postado lá no Classroom de vocês, vai também para os grupos e terça-feira nosso tira dúvidas sobre eles, tá bom? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, filosofia oitavo ano, decidir sobre ideias. O capítulo de vocês, ele traz uma abordagem, gente, olha aqui, ó, muito interessante sobre o que você pensa por si mesmo? Você pensa por si mesmo? Você acha? Ou você é influenciado por alguma coisa ou pelo meio? É isso que esse capítulo ele vai querer mostrar para vocês. Vocês pensam por si mesmo? O que vocês acham? Fala! Isso. Então, a maioria de vocês acha que pensa por si próprio, que o meio não influencia. Então, esse é o primeiro diálogo. Isso é a qual os filósofos, desde a antiguidade, desde a Grécia, se debruçam sobre essa perspectiva. A pessoa ela tem que, através da reflexão filosófica, começar a pensar, a raciocinar por si próprio. Lembra que eu não estou dizendo que você é livre para tomar já na sua vida todas as suas decisões. Vocês ainda estão numa fase muito imatura, são muito crianças, são jovens, pré-adolescentes ainda. Então eu não estou falando disso, mas eu estou falando de começar a olhar para as coisas ao redor de vocês e raciocinar por si mesmos sobre elas. Inclusive, né, quando os pais de vocês colocam algumas barreiras, alguns limites, raciocinar por vocês mesmos na razão, no motivo que levou essa pessoa mais experiente a tomar essa atitude para o bem de vocês, como sempre é para o bem de vocês. Então, a filosofia, desde a Grécia Antiga, desde antes de Cristo, já se debruça sobre a ideia de que o ser humano ele tem que começar a pensar, a raciocinar e a ter suas próprias ideias, observando o mundo ao seu redor. Então todos nós temos que começar, né? Os adultos já têm mais facilidade. Vocês têm que começar, nós temos que sempre fazer, olhar para o mundo ao nosso redor, raciocinar, pensar para tomar as melhores decisões. Por exemplo, vou dar um exemplo bem nosso contemporâneo. Infelizmente a gente está vivendo essa pandemia, estamos afastados, estamos sem aulas presenciais. E então você tem que olhar o mundo ao seu redor, qual é a dedução mais lógica, a reflexão que logo se pensa. Realmente as autoridades têm razão, nós temos que ficar em casa. Isso é uma reflexão que você tomou, é sua por observar o mundo. Mas se você observou o mundo e você chegou à conclusão de que talvez esteja sendo um exagero, as autoridades teriam que flexibilizar um pouco as coisas, vocês percebem que já há essa discussão no Brasil hoje? Flexibiliza o isolamento social, alguns flexibiliza, alguns a favor, alguns contra. Eu quero dizer que nem sempre, pessoal, eu quero dizer com isso, nem sempre a nossa reflexão, as nossas ideias vão seguir de acordo com a maioria. Mas são nossas reflexões, nossas ideias, nossos pontos de vista. Ok? Então nós temos que sempre ser levados a pensar de maneira muito óbvia, enxergando o mundo ao nosso redor. Claro, né, gente? Nós estamos vivendo num momento que precisamos tomar muito cuidado. Vocês não estariam com aulas presenciais suspensas se a coisa não fosse séria. Então é por isso que eu vejo que a maioria de vocês então enxerga as coisas nessa perspectiva e pensa de acordo com a realidade do mundo. Gente, a postura de vocês em trazer algo interessante. Diálogos são fundamentais para se alcançar a liberdade. Quando você dialoga com as pessoas e você começa a entender o olhar do outro e a começar a expor o seu olhar, aí você vai começar a encontrar aí um meio termo que vai ajudar você a viver melhor em sociedade.
É por isso, pessoal, que o diálogo ele está diretamente relacionado com liberdade. E esses diálogos acontecem em todo lugar. Na escola, agora não está dando para ter diálogo, né? Muito assim, presencial, só aqui online, né? Acorda! Ei, presta atenção. Vocês fazem esse diálogo aqui também na casa de vocês, com os amigos, né? Na escolinha de futebol, nos cursos. Faz esses diálogos mais aonde, pessoal? Na era moderna de hoje. Onde? Exatamente, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Então, esses diálogos, eles estão ligados a um conceito de liberdade. Qual o conceito de liberdade? Ser livre para expressar a sua opinião dentro desse diálogo. Vocês percebem que lá, inclusive, em nossas aulas presenciais, eu sempre estou muito perguntando para vocês. E aí, pessoal, fala a opinião de vocês, qual é a sua opinião, o que é que você pensa? Porque a sua liberdade de dialogar e de expressar a sua opinião é algo que a humanidade nem sempre teve. Ela foi conquistada principalmente por filósofos, principalmente aí nos séculos 17 e 18, para que você pudesse estar aqui praticando essa liberdade de diálogo. Certo, pessoal? E onde começa tudo isso? Isso aí começa com Sócrates, pessoal. Lá na Grécia Antiga. Sócrates, que caminhava pelas ágoras do conhecimento, pelas praças públicas, caminhava entre pessoas, não é? Como uma pessoa normal, como eu e você, acredita? E começava a pensar, raciocinar sobre coisas, dialogar, exercitar a sua liberdade de diálogo. E sabe o que surgia a partir dessa liberdade de diálogo? Novas ideias. É fundamental, então, os filósofos gregos chegaram à conclusão que para um convívio pleno em sociedade é fundamental que saibamos falar, expressar, e precisamos ter a liberdade de expressar-se, como também é fundamental a qualidade de ouvir o que o outro está expressando. Lembra que na aula presencial, primeiro eu falo, vocês escutam quietos, bem quietinhos, né? Aí depois eu abro a discussão e vocês falam. É claro que tudo na ordem, vai falando um, depois o outro, depois o outro. Como aqui, ó. Percebe que a nossa sala de aula, ela não é muito diferente da praça pública de Sócrates. Lá ele também falava e se fazia ouvir. E dessa interação entre sociedade, dessa liberdade de falar e ouvir e de se expressar na Grécia Antiga, surgiram várias novas ideias que nortearam o mundo até hoje. Democracia, conceitos filosóficos, raciocínio sobre a natureza, sobre os fenômenos da natureza e etc. Tá, pessoal? Então, diante disso eu pergunto para vocês, será que o diálogo, esse que nós estamos falando, que se pratica em todos os lugares onde vocês vão, será que esse diálogo ele pode ser aprimorado, ele pode ser melhorado? É uma pergunta que a apostila de vocês traz, não é? Será que esse diálogo pode ser aprimorado? Aí eu queria dar um exemplo para vocês, e queria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 8 e vejam o que Sócrates falava, acreditava. Aí depois você me pergunta se esse diálogo pode ou não ser aprimorado. Página 8, abre aí, folheia. 8, abriu aí? Ótimo. Sócrates acreditava que a felicidade vinha de levar uma vida boa. O que é bom e o que é ruim? Esta era a grande questão. Ele achava que descobriria se conversasse com muitas pessoas. Quanto mais pessoas fizesse, mais saberia. Quanto mais questões fizesse, mais saberia, né, gente? Sócrates queria encontrar definições universais para ideias como bem, justiça e sabedoria, e não apenas descrições. Sabia que, ao ser capaz de descrever, por exemplo, um ato de coragem, as pessoas poderiam ser capazes de reconhecer a essência da coragem inerente ao ato. O método de Sócrates para encontrar a verdade sobre as coisas era um sistema de questionar o que as pessoas acreditavam.
Assim, Sócrates esperava revelar as inconsistências, olha aí, as inconsistências existentes. Ele pensava que a verdade só poderia ser encontrada com muito trabalho, com muito diálogo entre as pessoas. Ou seja, o nosso diálogo ele pode ser aprimorado. Existe uma forma para aprimorar esse diálogo. Nós vemos aí que Sócrates pensa que a felicidade só pode ser encontrada com muito trabalho, com muito diálogo, ok? E que quando você vai dialogar com as pessoas nos meios que você dialoga, você vai ver que existem inconsistências, tanto em você quanto no outro. Porque é difícil encontrarmos alguém que pense exatamente como nós. Então, como as pessoas não pensam exatamente como nós, a grande maioria delas, vão surgindo aí algumas inconsistências entre um e o outro. Ok, pessoal? E olha só, um filósofo chamado Hegel, que inclusive lia muito Sócrates, né? Aliás, todo bom filósofo leu muitos os escritos que Platão deixou, inclusive, sobre Sócrates, né? Hegel aponta que toda a ideia, que ele vai chamar de teses, pode ser contestada através de uma ideia contrária. Essa ideia contrária é chamada de antítese. Basicamente, Hegel está apontando aqui o que Sócrates já fazia lá na Grécia. Ele falava, então ele dava uma tese, que era contestado por alguém, uma antítese. Ou alguém falava com Sócrates a teses, e ele então dava uma ideia contrária à pessoa, que era a antítese. Hegel vai se aprofundar nisso. Essa disputa entre teses e antíteses seria então uma dialética. Olha, Sócrates nunca disse isso. Ele nunca disse que existia uma tese e uma antítese, entendeu? Ele não usava esses conceitos, esses nomes. Ele fazia isso sem saber que esses nomes eram esses nomes. Ele não classificava dessa forma. Quem classificou, muitos séculos depois, foi Hegel. Muitos séculos mesmo. Hegel, é como se Hegel olhasse lá para o que Sócrates fazia nas discussões com as pessoas, nas praças públicas, na ágora, enfim. É como se Hegel olhasse para isso e dissesse, cara, o que esses filósofos da Grécia estão fazendo, o que Sócrates, Platão, Aristóteles, o que esses caras faziam é ter uma tese e contestar ela com uma antítese. Ou alguém apresentar a eles uma tese e eles apresentarem uma antítese, que é uma ideia contrária. E o choque entre teses e antíteses seria então uma dialética. Quando estamos conversando com pessoas que pensam diferentes de nós entregamos a ela uma tese e elas nos entregam uma antítese. Isso é uma dialética. Ou vice-versa, né, gente? Eles nos entregam, nós entregamos a eles uma tese e eles nos entregam aí uma antítese. Também seria uma dialética. Assim, o processo é regido por uma lógica dialética. No entanto, longe de prejudicar a teses, a discussão entre duas ideias opostas daria origem a uma síntese, que seria uma ideia aperfeiçoada. Ou seja, teses e antítese entrando em confronto numa conversa, um confronto saudável, não de violência, vai gerar uma síntese. Traduzindo, gente, ou seja, a minha ideia junta com a sua ideia, que é diferente da minha, vai gerar uma síntese. Tá difícil de entender? Eu vou continuar no exemplo da pandemia. Vamos lá? Presta atenção. Quero que levanta a mão aí alguém que é contrário ao isolamento social desse jeito que tá. Levanta a mão aí. Isso, você. Tá. Você é contrário ao isolamento social dessa forma que tá, muito forte, pesada, a maioria das coisas fechadas. Você é contrário. Eu sou a favor. Você tem os seus argumentos, eu tenho os meus. Nós vamos conversar saudavelmente. Eu vou expor meus argumentos a você, uma tese, e você vai me apresentar os seus argumentos, uma antítese. Depois dessa conversa que nós vamos ter, você me apontando os motivos para a gente flexibilizar o isolamento social e eu apontando para você os motivos que devemos ter para continuar o isolamento, nós vamos ter uma síntese, que é uma ideia nova, ok? Sabe que aí a gente pode chegar a uma conclusão, uma síntese juntos? Eu posso começar a pensar, realmente,
se as pessoas se cuidarem mais, nós podemos até flexibilizar o isolamento, tudo ficar muito melhor. Ou podemos abrir algumas coisas, você tem razão, deixando algumas pessoas entrarem, protegidas de máscara, algumas coisas que são, não é? E você, como também conversou comigo na mesma hora, também pode chegar a uma conclusão aperfeiçoada da sua. Realmente, se a gente abrir tudo agora, como eu estava pensando, você tem razão, né? Pode acontecer mais casos e o sistema de saúde não aguentar e mais gente morrer. Entendeu o que é uma síntese? A minha ideia entrou em contato com a sua ideia e nós temos agora uma nova ideia aperfeiçoada, um diálogo aperfeiçoado. Entendeu? É isso que a apostila vem trazer para vocês, gente. Então nós temos aí a possibilidade do diálogo ser aprimorado. Nossas teses e antíteses entraram em contato e formamos uma nova síntese. Tudo bem? Lembra que agora terça-feira tem o Tira Dúvida sobre isso para quem não ainda conseguiu entender. Portanto, o método dialético proposto por Hegel inclui a noção de movimento, processo ou progresso para chegar ao resultado do conflito de opostos. Lembra que nossas ideias sobre a pandemia, sobre o isolamento eram opostos? Não é? Lembra que havia um conflito entre nossas ideias? Eu pensava de uma forma e você pensava de outra, você aí que levantou a mão? Pois é, só que essa discussão entre os opostos gerou progresso na nossa cabeça. Gerou uma síntese nova, gerou um diálogo aprimorado. Eu não penso da mesma forma que eu pensava antes. Eu penso diferente depois do nosso diálogo, depois da nossa tese e antítese entrarem em confronto. E você também pensa diferente. Não significa que você mudou totalmente, nem eu. Só pensamos, refletimos e pensamos uma coisa nova. É daí que surgem ideias novas, esse pensamento em conjunto, em equipe aí, tá, pessoal? E quem, principalmente, em que período, lutou para que nós chegássemos a esse estágio de liberdade de expressão? Principalmente os filósofos, como tem na apostila de vocês aí, do iluminismo, que defendiam ardentemente a liberdade. Rousseau e Voltaire são os dois principais. Voltaire, por exemplo, ele disse uma vez que ele pode não concordar com nada do que você diz, mas ele vai defender até a morte o teu direito de dizer o que você pensa. Então, no período do iluminismo, ali nos séculos 17 e 18, que vão dar origem até à Revolução Francesa, esses pensadores lutaram para que as pessoas tivessem direito de expressar a sua opinião, de expressar o seu pensamento, ok? Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês, tá, pessoal? Foi um prazer estar com vocês, né, novamente, e fiquem com Deus, cuidem-se. Terça-feira tem Tira Dúvidas, e é isso aí. O começo do nosso estudo do segundo bimestre foi show. Estar com vocês. Tchau!